Este vídeo é patrocinado por Brilhante. O princípio cosmológico. Isso diz que, em grande escala, o universo é homogêneo e isotrópico. Homogêneo significa que qualquer grande parte do espaço se assemelha a outra. Não há local especial em nosso universo. Isotrópico implica a ausência de direção especial. O universo, quando olhado em grande escala, parece praticamente o mesmo em qualquer direção. No dia em que escrevi este roteiro, saiu um artigo afirmando que o universo pode não ser isotrópico, com a taxa de expansão variando em diferentes locais. Portanto, considere essas informações com ceticismo. Ao observarmos imagens do universo observável, a percepção pode ser um tanto enganosa. Essa imagem seria uma esfera de galáxias que está se expandindo, e então estamos nós no meio. Lembre-se, este é nosso universo observável. Se você se mudar para um novo local, haveria uma nova esfera num universo observável. Mas ainda pareceria basicamente o mesmo que antes, devido ao princípio cosmológico. E com você no meio, você ainda perceberia que tudo está se expandindo a partir de você. Então não pense no universo como uma esfera 3D de galáxias como esta. Nós não estamos no centro e nem o Sol está, porque na verdade não existe um centro para o universo. Muitos pensam que há um centro onde ocorreu o Big Bang, e tudo está se afastando. Mas isso não é o que observamos, todas as coisas se afastando de um local central. Em vez disso, observamos que o universo está se afastando de todos os locais. Onde quer que olhe, verá galáxias se afastando como se estivesse no centro. Quanto mais distantes, mais rápido se movem. Então é como se o Big Bang tivesse acontecido em todos os lugares ao mesmo tempo. Logo, não considere o Big Bang como uma explosão comum. Eu li em uma história. A fonte do Big Bang, na verdade, não foi uma explosão de matéria, mas sim uma explosão de espaço. Além disso, não descobrimos nenhuma borda para o nosso universo. Se fizermos isso, o centro poderia ser o ponto igualmente distante da borda em todas as direções. Mas atualmente isso não é o caso. Então dizemos que não há centro. Antes, imaginava que um universo em expansão significava que nosso universo é simplesmente tudo que existe lá fora, e o buraco convexo que o envolve. Então essas coisas estão apenas se afastando para um vazio vazio, assim o buraco convexo fica maior e o universo se expandiu. Isso não está correto. Na realidade, a matéria do nosso universo não se move pelo espaço de forma alguma. Está se movendo no espaço. Se isso parece estranho, a comparação famosa é com um pão de passas em expansão. O pão é o nosso universo e as passas são as coisas dentro, como galáxias. À medida que o pão se expande, o que corresponde à expansão do universo, as passas ou galáxias estão se afastando umas das outras, não importa de onde você olhe. Se você estivesse aqui medindo a distância para as galáxias próximas, veria que todas estão se distanciando, como se você fosse o centro. Mas alguém que vivesse nesta galáxia, medindo todas essas distâncias, também notaria que todas elas estão aumentando. Parece que tudo se expande a partir deles, como se fossem o centro. Então todos têm a impressão de que estão no centro. E observe que tudo se moveu com o pão. Isso seria uma passa se movendo pelo pão, mas isso não é o que acontece com a expansão deste ou do nosso universo. Em vez disso, tudo se move com essa expansão. Localmente, a gravidade prevalece, então as passas não se desintegram, assim como nossos átomos não se separam, nem a Terra escapa da atração do Sol. Mas em grande escala, as distâncias estão aumentando. Ok, antes de abordarmos o universo hiperesférico, é fundamental compreender o termo plana. De acordo com experimentos, físicos acreditam que o universo é principalmente plano, com uma pequena margem de erro. Sim, há curvatura local, pois a massa distorce o espaço-tempo. Mas em larga escala, o universo aparenta ser plano. Claro, não se refere a plano 2D. É o que eu chamarei de plano em 3D. Um papel é plano em 2D, enquanto apenas a superfície de uma esfera, é 2D, mas curvada. Se você e seu amigo caminhassem em linha reta e paralelamente na superfície de uma esfera, como a Terra, seguindo os grandes círculos dessa esfera, acabariam se encontrando. É estranho, mas é o comportamento de linhas paralelas em superfícies positivamente curvadas. Em uma superfície realmente plana, nunca nos encontraríamos. Nos dois casos, você está numa variedade bidimensional.
Mas você não está nesse mundo curvado. O mundo muda o que você experienciaria. Portanto, há ações para identificar o tipo de superfície em que você está. Essa analogia se estende ao nosso universo. Se emitir dois feixes de luz paralelos, eles correrão paralelos para sempre, a menos que sejam interrompidos. Portanto, afirmamos que o universo é plano em 3 dimensões. Ok, até agora vimos que parece que nosso universo é plano. Parece igual em todos os lugares. Não tem borda. Não tem centro. E está se expandindo, independentemente de onde você olhe. Então, por que algumas pessoas hipotetizaram que nosso universo poderia fazer parte de uma hiperesfera quadridimensional realmente grande? Nosso universo é tridimensional. Embora o tempo seja a 4ª dimensão neste vídeo, quando falo em dimensão, me refiro à espacial. Nosso universo possui 3 dimensões espaciais, enquanto uma hiperesfera tem 4. Parece que já existe algum problema aí. Porém, uma hiperesfera tridimensional possui 4 dimensões. Como seria a superfície dela? Veja, no mundo da matemática, a superfície de uma esfera regular é conhecida como uma duas-esfera, enquanto o objeto inteiro, incluindo o interior, é chamado de 3-bola, porque tem 3 dimensões. A superfície tem apenas 2. Parece plana de perto, e uma criatura da planície vivendo nessa superfície tem 2 graus de liberdade, como se mover para o norte ou sul, e depois para o leste e oeste, ou longitude e latitude. Mas é isso. Não há um 3º grau ou saltar, digitar no objeto. O universo inteiro dessa criatura poderia ser essa superfície. Não haveria dentro ou fora. Esse conceito não faria sentido para eles. Se a superfície for muito grande, eles podem não perceber sua curvatura. Então não haveria reclamações ou limitações para esses caras. Este seria apenas o universo 2D deles, onde eles podem se mover e brincar como quiserem. Ok, avance para o próximo nível. Uma hiperesfera é uma esfera tridimensional de 4 dimensões. A 4-esfera, com seu interior, tem uma casca 3D. Não conseguimos visualizar, mas podemos comparar. Imagine isso como uma hiperesfera de 4 dimensões, onde tudo que vê é apenas a superfície, não o interior. Essa coisa poderia ser nosso universo inteiro. É tridimensional, permitindo liberdade de movimento nessa superfície 3D. Não haveria limitações e não perguntaríamos sobre o interior, porque ele realmente não existiria. O universo inteiro é essa superfície, e é aí que essa teoria poderia ser consistente. Quando alguém fala sobre nosso universo talvez ser uma hiperesfera, geralmente significa que talvez em uma escala global, o universo 3D seja apenas a superfície 3D de uma hiperesfera 4D, e assim, ele seria realmente curvado. É muito estranho pensar que tudo em todas as direções é apenas a pele infinitamente fina de um objeto de dimensão superior. Mas reduza uma dimensão para ter intuição. Então, nessa nota, vamos comparar o que aconteceria em uma esfera 3D que todos nós conhecemos e uma hiperesfera 4D com um universo 3D em sua superfície. Para o objeto à esquerda, sabemos que uma criatura da Planolândia nessa superfície haveria como bidimensionalmente plana, se fossem pequenas em tamanho. Eu sei que essa animação não mostra um habitante da Planolândia, mas finja. Agora subindo uma dimensão. Isso significa que uma criatura como nós, vivendo na superfície de uma hiperesfera, a perceberia como tridimensionalmente plana, se essa esfera fosse realmente grande. Então essa primeira observação não seria muito surpreendente, mesmo que em uma escala global nosso universo fosse curvado. Então, se esse objeto 3D tivesse um monte de estrelas e galáxias 2D planas espalhadas uniformemente pela superfície, isso significa que uma criatura nessa superfície teria uma região circular como seu universo observável. Isso é o que eles poderiam ver. E se eles se mudassem para um novo local, teriam um novo universo observável que parece basicamente o mesmo por causa da distribuição uniforme das estrelas e galáxias 2D. Elevando isso a uma dimensão superior, nosso universo observável numa superfície de hiperesfera não seria um círculo, mas uma esfera com alguma curvatura de dimensão superior. Se as galáxias estiverem distribuídas uniformemente na hiperesfera, o universo observável pareceria igual, independente de onde você esteja, o que é o que observamos. Então, o segundo ponto também parece ser consistente com um universo hiperesférico. Então, como estamos falando apenas das superfícies desses objetos, não haveria borda nem no caso 3D, nem no 4D, o que também é consistente com o que observamos.
E outra propriedade dessas superfícies é que não há centro. Sim, uma esfera tem um centro, quando falamos do todo, como uma bola de 3 ou 4 dimensões. Porém, isso é só a superfície. A esfera de 2 ou 3 dimensões é tudo que existe. E ambas não têm centro ou borda. Aliás, na hipersfera não notaríamos essa curvatura. Se emitisse luz ou visse um objeto se movendo no espaço, você acreditaria que estaria indo em linha reta. Entretanto, na realidade, estaria curvando em uma dimensão superior, podendo retornar ao ponto inicial. Isso solucionaria a noção de um objeto movendo-se numa dimensão superior. Por fim, vamos supor que essa hipersfera esteja se expandindo. Isso significaria que todas as estrelas e galáxias que observamos estariam se afastando umas das outras, enquanto simplesmente se movem com o universo, não através dele. E não importa de onde você olhe, você veria que essas distâncias estão aumentando, como se você estivesse no centro, o que corresponde exatamente ao que observamos. Então, boom, queda. O universo está numa hipersfera. Tudo bem, agora na realidade, muitas ideias em cosmologia sempre devem ser precedidas pelas palavras. Nós pensamos que, ou temos evidências de, porque o fato é, muitas vezes não sabemos ao certo e há debate sobre se algum dia saberemos. O universo poderia ser uma hipersfera. Poderia ser plano, infinito ou ter uma borda. Nós não sabemos. Logo, de forma cautelosa, acreditamos que nosso universo não seja a superfície de uma hipersfera, mesmo com todas essas grandes verdades que mencionei. Então, por quê? Bem, primeiro de tudo, fizemos medições da curvatura do universo e descobrimos que ele é realmente plano. Em uma esfera, pode-se caminhar em linha reta, fazer 2 curvas de 90 graus e retornar ao ponto inicial. Isso é impossível em uma superfície plana. Este é um experimento para verificar se você está em uma superfície curva sem sair dela. Mas observe o triângulo aqui, porque em uma superfície positivamente curvada, os ângulos sempre somam mais de 180 graus. E esse é o experimento que os pesquisadores fizeram. Eles mediram os ângulos de triângulos realmente grandes em nosso universo, usando o fundo cósmico de micro-ondas, e descobriram que esses ângulos somam aproximadamente 180 graus, indicando planicidade. Se o universo estivesse em uma hipersfera, então seria uma hipersfera extremamente grande, onde o universo observável seria uma pequena mancha nela. Então é mais razoável para nós dizer que o universo é plano. A seguir, várias analogias que você vê em cosmologia são criticadas porque, embora possam ser úteis em um aspecto, podem causar confusão em outros lugares. Por exemplo, com o pão de passas, seria justo perguntar, à medida que o pão ou o universo se expande, para o que está se expandindo? Se este pão é o universo inteiro, o que é tudo isso aqui fora, antes mesmo de o universo chegar lá? É complicado, mas a expansão é inerente. É a escala do próprio espaço que muda, e por isso não se expande para nada, nem requer espaço para existir fora dele. Em um vídeo anterior, discuti o tensor métrico, que simplificando demais nos ajuda a fazer correções no teorema de Pitágoras em superfícies deformadas. O teorema de Pitágoras permite encontrar a distância entre 2 pontos em uma superfície plana. Em superfícies deformadas, encontramos problemas, e é aí que o tensor métrico entra. Ao dizer que o universo está se expandindo, nos referimos à mudança do tensor métrico. Então, é mais como se as distâncias entre os pontos estivessem aumentando, sem que o espaço se expandisse fisicamente para algo. Aquele pão de passas nos deu uma imagem mental decente, mas como todas essas analogias, não era perfeita. Então, se o universo é plano e infinito, que parece ser a crença mais comum, é razoável dizer que o universo pareceria praticamente o mesmo, não importa quantas vezes, considerando uma distribuição bem uniforme. Então, isso aqui não aponta necessariamente para qualquer curvatura dimensional superior. Além disso, um universo verdadeiramente infinito não teria borda ao centro. Então, em vez do exemplo do pão de passas, outro que você pode ver é o de uma grade infinita se expandindo, onde ela não está se expandindo para nada, já que é infinita, mas sim as distâncias entre os pontos estão aumentando, como se não importasse de onde você olha, o universo estaria se expandindo. Se usar isso como sua principal analogia, resolveria o último ponto, pois poderia ser verdade em um universo plano. Logo, mesmo que todos esses possam parecer funcionar em um universo hipersférico, não há motivo para conclusões, já que todos podem ser verdadeiros em um universo tridimensionalmente plano.
Li comentários que afirmam que físicos frequentemente não se preocupam com dimensões extras, se a física funciona em 3. Honestamente, boa parte deste vídeo discute coisas que não temos total certeza, porém, essas teorias não surgem sem fundamento. Há evidências e há experimentos que pelo menos apontam para uma teoria ser mais provável do que outra. Se desejar explorar mais teorias atuais e a matemática do nosso universo, pode fazê-lo no brilhante patrocinador deste vídeo. 2 cursos relacionados ao que estudamos aqui seriam Física Gravitacional e Astronomia. Nesses, você explorará a forma do universo, o que significaria ter um universo plano versus um universo aberto versus fechado e sua ligação com a matéria escura. Eles discutem eventos futuros e o destino do nosso universo, o que acho interessante. Todos os cursos possuem visuais e animações intuitivas, que considero ferramentas essenciais para compreender os conceitos avançados de matemática e física. Há muito mais para aprender além do que viu. Você pode se aprofundar em equações diferenciais, física de ondas e luz, teoria dos grupos, entre outros cursos de matemática, ciência e engenharia. As primeiras 200 pessoas que se inscreverem pelo link abaixo ou em brilliant.org/zackstar terão 20% de desconto na assinatura anual, Premium. E com isso, vou encerrar esse vídeo aqui. Agradeço ao meus apoiadores do Patreon, links das redes sociais abaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.